Oi, Cris! Tudo bom? Bom dia! Ah, Olá! Que como delícia! estamos? Tudo Não bom? temos nenhum convidado ainda, não chegou ninguém para nos ouvir. Ah, começou a chegar agora, gente, que delícia, que coisa boa! Que saudade de você, Cris! Também, nossa, que loucura, né, que a gente está vivendo. Meu Deus do céu. Nem fale, nem fale. E você tá aí, tá na granja, tá com esse verde todo por trás? Eu tô na Granja hoje. Hoje tem uma notícia boa, porque abrimos a nossa unidade de Belo Horizonte. Eu imaginei, eu tive com uma amiga, tive, né? Tive online com uma amiga de BH e ela falou que ia abrir hoje. E eu falei assim: ai, que bom, né? O É, Laces aí de BH vai abrir, que coisa boa, aos, amei. aos pouquinhos a gente retomando aí, né, a nossa vida normal. Nem fale, nem fale. Você está com tantas novidades. Bom, primeiro, eu não sei quem entrou, não olhei direito, mas eu quero apresentar essa minha amiga querida, Cris Dias, né? O nome dela chega antes até dela, de tão famosa que ela é, mas é Imagina. uma pessoa que eu admiro absurdamente. E eu chamei aqui hoje para ela exatamente contar um pouco dessa jornada dela, que é uma jornada linda, uma história linda que eu mesma não conheço muito bem. Então eu queria conhecer, eu acho que o nosso papo vai começar, Cris, se você me permite, com a jornada da sua história, que eu acho linda, né? E depois o hoje, o que é que vocês estão fazendo, que também é incrível, né? Eu acho que vocês inspiram muito as pessoas. Eu falo às vezes do que vocês estão falando, de outros clientes, do que outros clientes estão fazendo também, para inspirar as pessoas a inovarem, a pensarem diferente. Então eu quero começar lá atrás, com você contando um pouquinho aí da sua história. A gente se conhece aí há alguns anos. Eu peguei o Laces, acho que não era no início, mas há muitos anos atrás. Eu acho que eu sou cliente do Laces, ok, há uns 15 anos já, por aí, né? Então eu peguei vocês lá atrás e quero que vocês venham me contando a história, sua história, daí a gente fala do hoje e do que vocês estão preparando para amanhã. O que que você Sim, acha? sim, acho ótimo. Bom, gente, primeiro, obrigada, Cris, pela oportunidade, por a gente poder conversar nesse momento. É sempre bom a gente compartilhar experiências, né? Que é sempre essa troca. Então, acho que é muito importante aí. Tem gente perguntando coisas. A gente vai Ah, já tá responder. pensando descamação de couro cabeludo, o que fazer? Hoje a Cris vai contar um pouco da história É, dela. Eu quero inspirar um pouco líderes. Em sim, vez de ela ficar falando só de cabelo, ela vai inspirar um pouco as pessoas a crescerem, né? A inovarem um pouco. Não sim. vamos falar tanto de cabelo. Eu acho que a minha história, ela se liga muito ao Laces, porque eu estou no Laces desde que eu tenho 15 anos, né? Então, o Laces foi fundado em 1987. A minha mãe é a fundadora do Laces. Na verdade, a história do Laces começa em 1920, quando o meu avô era um cabeleireiro naturalista e veio da Espanha para se casar com a minha avó. Chegou no Brasil e começou a trabalhar, que era né? Era Tá cuidar. picotando, peraí, Cris, tá picotando um pouco para mim. Para vocês tá bom? Vocês estão ouvindo a Cris bem? Não sei se é a minha internet. Porque é uma história tão linda, quero que todo mundo ouça. O áudio tá ruim, né? Cris, você tem um. Eu vou pegar um fone. Você tem? Vou É, pegar um fone. peraí, vamos pôr o fone. Porque para mim tava aqui picotando, eu tava ouvindo tremido você falando. Peraí, vou colocar o fone. Se eu consigo apoiar aqui com o fone. Vocês Vocês me falam. ouvem? Agora, Vocês eu tô ouvindo bem melhor. E estão vocês? Como é que ouvindo vocês estão bem? aí? Ah, porque a gente não quer perder nem um segundo dessa coisa aí. Eu tava achando tão bárbaro, então começa tudo de novo lá quando chega no Tá, seu avô, que eu não entendi muito bem. Vamos lá. tá. Então Tá vamos lá. melhor, gente? Avisam aí se ainda tá picotando, se tá melhor. Vamos Vamos lá. ver se estão ouvindo bem agora. Vamos ver, tá? Eu tô, Então tá bom. eu tô. Tá bom. Bom, então eu comecei a falar assim um pouco da minha história, na verdade, se junta muito com a história do Laces, né? Porque eu comecei a minha vida profissional dentro do Laces.
O Leis é um organismo vivo que a gente fala, né? Ele já passou por muitas fases, mas nunca deixou de ser esse DNA natural, esse DNA que acredita nos ingredientes da natureza, nos processos da natureza e no ser humano como um todo. Então, assim, a gente herdou muito isso do meu avô, que é o que eu estava contando, né? Que o meu avô, a fundadora do Laces é a minha mãe. Em 1987, a gente fundou a nossa primeira unidade, que era uma unidade bem pequenininha, que tinha, acho que, 6 cadeiras, né? Lá no Brooklyn. Olha só. E a gente trabalhava em família, né? Então era só minha mãe, meu irmão, minhas 2 sobrinhas, enfim. E a gente começou justamente com essa filosofia que meu avô, em 1920, veio para o Brasil para se casar com a minha avó. E teve 7 filhos, a minha mãe foi a 7ª filha, e ela seguiu esses preceitos dele, né, de cuidar das pessoas com produtos naturais. O meu avô era muito procurado porque ele tinha a base dos nossos produtos, era muito essa emulsão de ervas que ele fazia, e ele era muito procurado para cuidar de doenças do couro cabeludo naquela época, de problemas de couro cabeludo naquela época, com essa infusão de ervas, né? Então, minha mãe via todo aquele cuidado, o preparo que ele fazia, ele cuidava das pessoas, e isso inspirou muito a carreira dela, né? Então, ela hoje tem 87 anos, né? E ela é uma pessoa que é muito conectada com isso, né? E a gente, no Laces, não tem como não se inspirar nessa história, porque é uma paixão tão grande, né? Que ela passou de geração por geração, e formou toda essa nossa filosofia, que é muito forte, né? A gente começa a falar de cuidar da saúde do cabelo para que a beleza seja uma consequência, beleza gradual, há 32 anos, né? Hoje é muito comum, a gente está vivendo um boom disso, né? Tem muito a se falar pelos tricologistas, pelas terapias capilares, que eu acho maravilhoso, porque justamente é um novo olhar para essa beleza mais consciente, né? Mas isso já vem dentro da minha família há muito, muito tempo, né? E é muito legal porque assim a gente é o que eu falo, né? É você ter resiliência, você acreditar naquilo que é como valor para você, né? E você trilhar o caminho. Não foi fácil, né? Hoje, às vezes, as pessoas olham a gente, os nossos espaços, enfim, grandes, bonitos, 260 funcionários, colaboradores, 260 pessoas, 260 famílias, muitos clientes, pessoas famosas, mas foi uma jornada, né? Não Com é de certeza. um dia para o outro, né? Então, assim, a gente teve nossa primeira unidade, que foi... A primeira foi no Brooklyn, que a gente ficou lá uns 6 anos. Depois a gente foi para o espaço onde é o Laces do Morumbi hoje, que lá Foi está lá que eu conheci. que tá há É. 25 anos lá, né? Então passou de uma empresa familiar, que foi durante 25 anos, até um ponto que a gente teve uma entrada de um grupo que profissionalizou todo o processo administrativo, que foi quando o Itamar, que é meu marido, entrou, né? A gente esse era um sonho muito que eu tinha, assim, muito de você levar tudo aquilo que foi criado pelo meu avô e pela minha mãe, e eu entrei também muito com essa ciência, né? Porque eu fui me formar, eu sou cosmetóloga de formação. Até então era uma coisa muito, vamos dizer assim, caseira no bom sentido, né? Era muito intuitiva, né? Da minha mãe. A minha mãe tinha um conhecimento maravilhoso de plantas e ervas, muito herdado do meu avô. Só que chegou um momento que para a gente crescer, a gente precisava ter a tecnologia associada a esses ingredientes, né? Então foi muito importante eu estudar, fazer o desenvolvimento, porque para vocês terem uma ideia, no começo do Laces, os produtos estragavam em 15 dias.
Então, imagina Entendi. que loucura, né? Você ter um produto que a cliente não conseguia poder fazer o tratamento dela muitas vezes em casa, porque ela tinha que guardar na geladeira o produto, para você ter uma Sim, ideia. sim, Então, sim. isso limitava um pouco, né, o nosso crescimento. Então, através do conhecimento, foi se desenvolvendo processos, sem perder a raiz, né, sem perder a filosofia, onde a gente pôde fazer com que o produto tivesse uma escala maior, né, pudesse chegar a todos os cantos, de uma forma sem perder aquele conceito de natural, de orgânico e tudo mais. Então foi essa minha contribuição aí nesse processo do Laces, e que era um sonho meu, porque assim, a minha mãe ela tinha, apesar de ter uma visão muito empreendedora, ela tinha ao mesmo tempo muito medo, né, de perder o DNA, de perder A base, a a base. cultura, né? Exatamente. Eu vou te cortar só um segundo para comentar, né, isso que você está falando. Porque as pessoas, né, Cris, elas acham, né, infelizmente, elas acham que você monta um negócio, né? Primeiro que você monta um negócio com uma boa ideia e que esse negócio dá certo no dia seguinte, né? E tudo que você está Não. falando foi uma jornada. Então, uma jornada não só de você entender, primeiro vocês entenderam a cultura e foi colocado isso na cabeça de cada um, a sua mãe, o seu pai, o seu avô colocou na cabeça da sua mãe, que colocou na cabeça de vocês, né? Foi se formando uma cultura, por isso que vocês são tão fortes. Eu fiz uma live outro dia com o Itamar e ele tem isso tão forte, agora eu estou entendendo por quê, né? É uma cultura muito enraizada aí de vocês, né? Então, primeiro se formou a cultura, daí vocês foram errando, acertando, tinha o produto que não dava certo, que a cliente não podia levar para casa, foram acertando até chegar onde vocês estão hoje, né? As pessoas acham que é 5 palitos a gente ganha fama. Tem toda uma jornada aí de Tem. trabalho por trás e trabalho árduo. A gente sabe que ser cabeleireiro, né, ter um salão é um trabalho de sol a sol. Você não teve finais de semana por muitos anos. Depois você conta um pouquinho aí. Mas vamos lá. Sim. Não, e acho que tem assim, às vezes a gente pode se inspirar em histórias, né? Mas é muito Uhum. importante, e acho que até assim, sei lá, uma dica, né? Porque às vezes as pessoas olham e me encontram e falam assim, nossa, mas o Laces é uma inspiração para mim. Eu quero ser igual o Laces, ou eu quero. Eu acho que é lindo, é maravilhoso, mas o que dá mais certo é você olhar para dentro o que realmente te faz sentido para a tua empresa, para a tua vida, para o teu significado aqui no mundo, né? E você realmente achar esse caminho, né? Eu acho que assim a gente pode se inspirar, como eu me inspiro em muitas coisas, né? Acho que assim, todo mundo tem, né, uma fonte de inspiração, mas é muito importante também aquilo ter relação com aquilo que é de propósito seu, né? Cada um de nós é único, né? Nesse mundão aqui. E essa relação, eu acho que a gente está vivendo esse momento, né? Acho que essa pausa que a gente teve que dar na vida foi muito isso, né? Eu realmente nunca, acho que cabeleireiro, como você falou, a gente trabalha de sol a sol, né? Muitas vezes no domingo assim, sempre trabalhei no sentido não com cliente, mas para desenvolver produto e novas ideias. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu estou em constante desenvolvimento, eu nunca sei tudo, eu nunca sou a dona da verdade, eu acho que é um processo de aprendizado, né? Então, a gente tem que, sim, sair nas horas vagas, em vez de muitas vezes a gente perder tempo com coisas que não vão agregar, é a gente buscar conhecimento para a gente ter o foco e objetivo naquilo que a gente quer. Né? E a minha vida foi isso, né? Então, assim, a gente trabalha pra caramba até hoje, 12 horas, 14 horas por dia, né? Hoje, obviamente, a gente tem muitas pessoas, né, que fazem muitos trabalhos, é um coletivo, não sou só eu. O Itamar fazendo a parte de empreendedorismo, fazendo toda a parte administrativa, o pessoal do escritório, o pessoal de loja, você que vem dar carinho pra gente com todo o seu conhecimento. Então é uma soma, né? Não é uma pessoa. A gente às vezes está aqui falando e eu sou a cara da marca, mas tem muitas pessoas por trás. A gente é um coletivo realmente, né? A gente Trabalhando não faz nada junto. sozinho, né?
E Não, isso não é lindo que faz. vocês enxergam isso muito bem, né? O jeito, desculpa te cortar, mas o jeito, além disso tudo, né, gente, é legal falar, eu enxergo um pouco isso no Laces, eu sou muito apaixonada pela marca, pela cultura, porque eles têm, né, primeiro que eles têm esse DNA muito forte, muito enraizado, como eu falei, e tem uma outra cultura na empresa muito forte de cuidado com as pessoas que estão lá dentro, né? Sim. Isso também é muito único de vocês, é muito incrível. Não, a gente fala que as pessoas, a gente é uma empresa de desenvolvimento humano, né? A gente faz cabelo, obviamente, é o que a gente ama fazer, e para isso a gente usa a inspiração da natureza, então essa é a nossa fonte de inspiração. Mas se não tiver as pessoas e as pessoas que estão ali não souberem cuidar das outras pessoas que entram de porta dentro, não adianta nada, porque o nosso trabalho não é um trabalho daquela beleza imediata, é uma beleza construída através de um ponto que aquele ser humano descobriu a sua melhor versão. Então, não é uma versão externa, né? Não é algo, uma cópia de padrões externos, e sim uma busca daquele cuidado, daquele carinho, daquele bem-estar, daquele acolhimento, para você próprio achar o seu caminho e se transformar. Né? Então, a transformação de dentro para fora, que é o que a gente fala da beleza gradual, que não é imediata. É uma beleza que vem em equilíbrio com o seu conteúdo. Então, isso é muito, muito importante das pessoas entenderem o grande diferencial. Não adianta a gente, muitas vezes, eu vou, que nem muitas vezes em palestra de sustentabilidade, e que a gente dava em Hair Brasil, né, que eu já fui palestrante de Hair Brasil. Então, a gente começava, eu dava um curso de reflexo que era muito engraçado, né? A gente tem uma ferramenta, que ela é uma ferramenta sustentável, que a gente usa dentro do Laces, que deixa de descartar no meio ambiente, papel Eu já alumínio e vi tudo uma mais. coisa comprida, né? Assim, já Isso, vi isso. que é uma Aham. coisa que a gente já faz há 10 anos, e assim, só para uma breve. Porque assim, é muito atitude, né? Eu acho que assim, a gente agora vai falar um pouco dessa questão. Não adiantava nada a gente acreditar na história se a gente só tivesse pintado a parede de verde e não tivesse vivenciado essa filosofia. Né? Com Sim, certeza a gente não sim, estaria mais aqui. E sim. acho que assim, uma coisa para que se as pessoas estão nos vendo, assim, o que eu gostaria de deixar hoje é muito de você realmente achar o seu propósito, né? Porque, por exemplo, né, nas palestras que a gente dava, que eu dava na Ré Brasil e o Itamar também, de reflexos, né? A gente começava com uma palestra de sustentabilidade. O que você pode fazer no seu salão hoje, amanhã, na hora que você chegar no seu salão, além do conteúdo do reflexo, você vai fazer alguma coisa para o meio ambiente. Né? Então é uma semente que a gente tentava plantar, e era muito engraçado, assim, porque era tão maluco para as pessoas que elas não conseguiam entender. E está toda. Hoje a gente vê, né? Hoje, nesse exato momento que a gente se encontra, depois dessa Você pandemia, estava né? muito à frente, né? Não, e como é importante, né? E como a gente está Sim, conectado com o meio ambiente, como a gente está conectado com a natureza, independente de você gostar ou não. Né? A sim, gente sim. precisa da natureza, a natureza não precisa da gente. Você vê que a gente saiu e olha como ela está vivendo bem, né? É verdade. Né? Agora não, a gente A gente precisa da precisa natureza. dela. A Então a gente gente precisa precisa dela, ao respeitar, contrário. né? E tudo que a gente faz como cabeleireiro, muitas vezes, nos nossos espaços, é poluir. Né? Então vamos tentar, claro, não estou falando que todo mundo tem que ser natural, todo mundo tem que seguir o que vocês acham que é cabível para a sua vida. Mas acho que assim, sabe, as pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para transformar a sua pegada no planeta, né? Então era uma das coisas que a gente era muito enfático nas nossas palestras, justamente porque por quê? Porque eu estava trocando uma ferramenta sustentável por um processo completamente poluidor, que é o papel alumínio, por exemplo. Né? Uhum, Então, acho que é uhum, isso, é você repensar dentro. Se eu não posso trocar o papel alumínio, pelo menos descarto corretamente, né? uhum. Faço a reciclagem do meu lixo, né? Eu mantenho o ambiente com plantas naturais, não com plantas artificiais, né? É energia, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que buscar como foco do Não, nosso trabalho. e eu acho que tem várias coisas aí que você falou que eu vou pontuar na minha linguagem, né? Que tem
tanta coisa que você falou. Primeiro, você falou de ir se inspirar em alguém e não trazer, né? Eu costumo falar exatamente isso, se inspira. Eu me inspiro no Laces, eu me inspiro em tanta gente, né? Mas nem por isso eu trago isso para o meu negócio. Porque a gente tem que se conhecer, entender o seu propósito, entender quem a gente é. Então, você pode trazer essa inspiração de uma maneira diferente dentro do seu negócio. Mas é legal ir para o mundo e enxergar o que todo mundo está fazendo. Por isso que a gente está fazendo essa live aqui, exatamente para as pessoas conhecerem outras histórias, né? As pessoas Sim. têm mania de olhar para o vizinho e querer colocar aquilo no seu negócio. Não, não funciona. Você precisa de um propósito, você precisa de um porquê. Tem algo por trás, né? E o que eu acho bem legal do que você está falando, Cris, é que como vocês se conhecem tão bem, vocês entendem tão bem o propósito de vocês, o que vocês querem, o que nos falta, às vezes, como gente, como pessoa, né? Realmente é desafiador você encontrar sua paixão, seu propósito, né? Vocês foram enraizando isso ao longo dos anos. Então, quando você sabe o seu propósito, o seu porquê, fica muito mais fácil de você posicionar e vender o seu negócio, Sim. né? Porque as pessoas saem vendendo, né? Eu falo, o meu trabalho, ele vai muito profundamente, porque ele começa lá atrás, não com vocês, claro, mas com a maioria das pessoas da empresa, ele vai lá atrás exatamente porque depois a pessoa consegue comunicar o que ela quer, primeiro ela tem que se entender um pouco. E isso, tudo que você está falando é bem por aí, vocês se entendem tão bem, vocês se conhecem tão bem, que vocês sabem exatamente o que mandar, que mensagem mandar, o que falar para as pessoas, né? E vocês se aceitaram no mundo que isso nem era normal. As pessoas achavam muito estranho falar de como ser sustentável, como cuidar da natureza, e vocês, o Itamar contou aqui na live que ele fez comigo, que ele falava às vezes no Red Brasil para 5 pessoas, e que ele estava lá falando inteiro, né? Porque era o que ele acreditava e as pessoas ainda não enxergavam daquela forma. Então, quando você acredita, quando você é apaixonado, fica mais fácil você lutar por uma causa, né? Bem legal. Desculpa te cortar, mas só para Não, comunicar. eu acho que é fundamental, né? A gente é um apaixonado primeiro por isso, né? Acho que a gente é muito preocupado em estar sempre. A gente estava falando das pessoas, né? Que a gente é uma empresa de pessoas, a gente é uma empresa dos colaboradores, porque a gente pensa muito nos colaboradores, e a gente é uma empresa que pensa muito na cada ser humano que entra a porta dentro, né? Então, é uma coisa muito individual, é você entender cada um como único, né? Não é uma cópia de como antigamente, né? Acho que hoje já mudou bastante, mas eu lembro de uma tendência da novela das 8, de uma tendência de Paris, de uma tendência, né? E a Cris caiu para mim. Deve estar voltando aí. Não sei se eu que caí. Oi, Cris, espera aí, você caiu. Não sei se foi você, se fui eu, mas você estava falando da tendência de Paris e tal. Gente, eu já vou abrir para perguntas depois que a Cris contar a história dela inteira. A gente tá batendo tanto papo porque eu não estou nem vendo o que estão falando aí. Eu estou deixando a Cris contar a história dela. Vamos lá, Cris. Eu acho que assim, hoje essa coisa de existe a tendência, obviamente, que a gente olha para ela, mas a gente tem muito mais uma percepção se aquilo me cabe, né? Menos um comportamento em rebanho, né? Onde vai todo mundo para o mesmo lado. Eu tenho 32 anos de profissão, eu lembro muito de quando eu comecei. Quando a cliente chegava com, né, a novela das 8, que era das 8 antes, agora é das 9, com o cabelo da protagonista, eu quero este cabelo, né? E tudo certo, né? Acho que é um processo de evolução. E eu sempre me questionava muito isso, né? Então é isso, assim, fora isso me cabe, né? Você também ser, talvez a pessoa, pela sua inexperiência, né, de lidar com o visual, de lidar com a imagem, ela te traz uma referência, mas você tem que ter o profissionalismo e a habilidade de ler através daquela referência, né? O que ela está te mostrando? Quando ela mostra o cabelo da Gisele Bündchen, por exemplo, obviamente a Gisele Bündchen é uma figura única, que só existe uma, né? Há 20 anos referência de cabelo. Mas através do quê? Da naturalidade daquela cor, da naturalidade daquelas ondas, enfim, né? De tudo que aquilo representa para aquele ser. Né? Então, é desse ponto que eu acho que a gente está.
né? E isso é um pouco do que nos encanta, né? Quando a gente fala do nosso colaborador, da pessoa que está ali trabalhando com a gente fala que assim, é muito fácil muitas vezes você ir no salão do vizinho, pegar o cara lá que tem habilidade técnica, tem cliente, mas quando você coloca ele dentro do teu espaço, será que ele vai ter o mesmo pensamento e a sua filosofia? Então, essa é a pergunta que a gente sempre faz, né? Porque não adianta, senão são vários mundos dentro de um único mundo, né? Você não consegue ter unidade, você não consegue ter com que a pessoa pense, tenha os valores que você tem. Então é muito difícil isso, né? No Laces a gente não faz isso, né? Por exemplo, quando a gente vai abrir uma unidade fora de São Paulo, ou mesmo aqui, a gente não sai catando um cabeleireiro que tem mais cliente no salão do vizinho, né? A gente faz um processo seletivo gigante, onde o que a gente busca? Identidade de ideais, identidade de pessoas, identidade, claro, técnica, é óbvio que a pessoa tem que ter, né? Esse é o primeiro ponto. Mas além da técnica, ela tem que se identificar com os nossos valores, acreditar naquilo que a gente acredita. Pode até pensar diferente, mas valor, né, tem que ter os mesmos valores. Então é isso, a gente constrói junto um caminho, né, com as suas individualidades, mas com os mesmos valores. Então acho que isso é um pouco do que a gente faz com as pessoas, né, que trabalham com a gente. E que acho que é bem relevante, aí, que é um trabalho bem diferenciado. Dá muito trabalho, Total. gente. Não acho que é fácil, não é fácil. Depende muito do objetivo, né? Qual que é o objetivo? Você vai ganhar dinheiro amanhã ou você quer A longo prazo. a longo prazo, né? Mesmo então, porque... são escolhas. Não, Cris, isso que você está falando é tão diferenciado, porque eu entro em várias empresas, né? Várias empresas, falo com profissionais, liberais, e eles falam, eu contratei uma pessoa nova. Eu falo, então tá, mas como é que você fez para contratar? E a pessoa simplesmente contrata porque ela apareceu, porque ela sabia fazer aquilo, né? Quando você faz uma contratação certa, quando você procura, quando você se entende, né? Porque tudo começa por aí, quando você se entende, você se conhece, e você busca a pessoa, exatamente, você desenha a vaga com os valores que a pessoa tem e tal. Primeiro, você traz uma pessoa mais certa, então é difícil de você ter que mandar essa pessoa embora. Segundo, você continua com a sua cultura, você traz uma pessoa com a mesma cultura, então você não tem tanto trabalho de quebra de valores e tudo mais, né? E terceiro, a longo prazo, essa pessoa vai se apaixonando pela sua marca e vai fazendo com que você tenha melhor resultado. Ela vai ter mais resultado porque ela é feliz e ela vai trazer para o seu negócio maiores resultados. As pessoas pecam muito no momento da contratação por contratar qualquer um, né? Eu sou uma pessoa que eu amo fazer esse tipo de contratação, que nem você. Quando eu vou contratar por uma vaga, eu falo com 10, 15, primeiro eu olho milhares de currículos, daí eu converso com 10, 15 pessoas, e se eu não achar, recomeça tudo de novo, exatamente porque a gente contratando bem, você não perde tempo, né? Aquela coisa do afiar a serra, você está afiando a serra para você ter maior retorno no futuro. É muito bom, e ter uma pessoa do seu lado que realmente vai ser parceira. Muito, muito legal. E é uma construção, né? Não é de um dia para a noite. É ter realmente, primeiro é gostar de pessoas, né? Gostar de lidar com as pessoas. E segundo é ter uma construção do que você quer para aquelas pessoas, né? Acho que elas também, hoje todo mundo está precisando ser cuidado, né? Todo mundo está precisando ser direcionado, né? A gente tem muito, assim, o processo evolutivo, hoje a gente vê, o que eu sinto mais falta é, assim, a falta da família, a falta dessas bases, né, humanas, né, base familiar, base de valores, base de educação. As pessoas estão perdendo, infelizmente, muito isso, né, e isso faz falta lá na frente. Né? Então eu sinto assim nas pessoas que trabalham comigo, como isso muitas vezes são boas pessoas, mas como isso ao longo do processo se perdeu, e aí isso viram cicatrizes muitas vezes irreversíveis, né? Então o que você pode fazer por esse ser humano também? Ajudar, direcionar, né? Usar o que você tem de experiência humana para direcionar essas pessoas. Então, acho que também são esses valores, né, que tem a ver com aquilo que a gente começou a falar. Qual que é o propósito de você estar, da tua empresa estar viva aí?
né? Ah, ok, ganhar dinheiro é um dos propósitos, não pode ser só ele, né? É o que o Itamar fala, assim, o dinheiro é uma das energias, né? Ela é importante para a gente pagar as contas, é difícil, nesse momento O tá todo resultado mundo precisa ter, claro. precisa ter, mas ele não pode ser o único foco, né? É, Ele tem que ser também, você tem que ser, a sua empresa e você tem que fazer diferença na vida das pessoas. Será que você está fazendo o que faz diferença na vida das outras pessoas? Como o dinheiro seria o profissional. meio, né? Mas o fim não é esse. O fim é cuidar, o fim é É, ajudar, o fim é trazer uma energia melhor para o mundo, né? Tudo isso. O meio, é claro, a gente precisa de resultados, senão a empresa sim, não permanece viva, né? sim, sim. É bem real. É bem Cris, importante. demais, importantíssimo. E eu queria puxar agora você para o assunto, porque você falou tudo isso que tem tudo a ver, tudo incrível, realmente é muita verdade nas suas palavras, mas eu queria puxar vocês agora, porque a gente tem mais meia hora ainda, é bastante, mas eu quero puxar você agora para o que vocês estão fazendo no hoje, porque vocês também, né, eu cuido de muitas empresas, os líderes estão tomando muitas atitudes muito bacanas, mas eu acho que vocês foram muito rápidos em algumas atitudes, em pivotar o negócio de vocês para várias áreas, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente aqui do 2 meses atrás, quando essa pandemia começou, né? Como é que vocês fizeram para sentar? Houve um momento em que vocês sentaram, ou foi tudo muito intuitivo? E exatamente o que é que vocês fizeram? Como é que vocês fizeram? Eu vou te falar que foi muito desafiador, né? Porque assim, eu como pessoa, como profissional, como empresária, acho que como todos aqui, né? Todos que estão nesse momento, todos nós, o mundo inteiro estava nesse momento, foi muito desafiador, porque eu sou uma pessoa que o que eu sei fazer na vida é trabalhar. Né? Eu não sei ganhar dinheiro com fundo de investimento, atrás de um computador. Então, assim, a gente sabe na prática ganhar dinheiro, que eu acho que muitas das pessoas que estão nos ouvindo também, né? Então, assim, para nós, no Lace, foi muito desafiador, porque a gente tinha, de um lado, as nossas portas fechadas, né? A gente tem 5 unidades em São Paulo, uma em Belo Horizonte, que vai fazer 2 anos agora em setembro, que eu acabei contando a história e não contei tudo, né? Mas para quem está nos ouvindo, a gente tem 5 unidades em São Paulo, uma em Belo Horizonte. Acabamos de abrir em dezembro a nossa primeira unidade no Rio de Janeiro. Somos representantes da Aveda no Brasil, que é uma marca internacional, que tem 40 anos nos Estados Unidos, então uma baita responsabilidade. E aí, quando aconteceu isso, a gente tinha acabado de investir tudo que a gente tinha nessas 2 unidades. E aí a gente tinha tudo isso, todas as dívidas e as coisas, mais 260 colaboradores, que para nós 260 colaboradores são 260 famílias, onde nós somos responsáveis por essas pessoas. Todos os nossos colaboradores são CLT, então não são profissionais liberais ou MEI ou algum outro regime. Então, quer dizer, nós tínhamos uma responsabilidade com essas famílias e para nós foi muito desafiador. Muito, muito. A gente falou, meu Deus, a gente não tem caixa para pagar esses salários, que sejam as contas e tudo mais, nesses próximos meses. O que a gente vai fazer de porta fechada? Então foi assim, no primeiro dia foi um luto. Eu me lembro assim, foi, nossa senhora, quando o Dória falou que a gente tinha que fechar, já tinha fechado Belo Horizonte, já tinha fechado o Rio, que fechou uma semana antes. A gente falou, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? E Eu aí a lembro gente... exatamente desse dia, não o dia de vocês, mas o dia que todos os clientes começaram a me ligar, Cris, eu vou fechar aqui. Eu chorava. E ele, Cris, eu falava, calma, tá tudo bem, vamos nos acalmar. Realmente foi, porque eu chorava com as histórias, com as pessoas chorando, foi complicado. Mas vamos lá. E a gente, enfim, como todos, né? A gente depende do cliente entrar, sentar na nossa cadeira para a gente poder executar o trabalho, né? Então, diferente dos home office que as pessoas
de uma certa forma, continuaram em casa, fazendo um pouco do trabalho. Claro, com dificuldade, está todo mundo no mesmo barco, né? Não estou Mas falando o que a gente negócio continuou, né? não estou falando que é mais ou menos, eu só estou dizendo que para a gente que depende do cliente sair de casa e ir até o nosso estabelecimento, é muito desafiador. E a gente Uhum. começou a pensar, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer, né, nesse momento? Eu não sei se é sorte ou é uma construção ou é as duas coisas, né? A gente conseguiu ter um discernimento mental e as situações já vinham sendo construídas, né? Eu acho que assim o Laces ele tem essa coisa de como a gente está vivendo ele nesse caminho já dessa jornada de propósito, nessa jornada de foco no natural, de bem-estar. A gente já vem criando um caminho, né? Trilhando esse caminho há muito tempo. E a gente tinha o que a gente sobrou, né, na nossa mente? A gente tem o nosso e-commerce, que é um e-commerce que a gente tem há 2 anos, mas que assim, a gente nunca. A gente gosta de cuidar das pessoas, né? Foi um desafio, porque a gente não tinha é, essa, essa habilidade tão grande, a gente já vem, né, fazendo um ótimo trabalho no e-commerce, mas não era o nosso foco principal. Aí a gente pensou, meu Deus, agora a gente vai ter que se redesenhar. Aí a gente começou, meu Deus do céu, a gente tem o Laces, para quem, né, contando um pouquinho, ele é um ecossistema de beleza. Então a gente tem a formação de pessoas que disponibiliza essas pessoas para atendimento. A gente tem o nosso e-commerce, né, que ele é um e-commerce que chama Slow Beauty, que é muito focado no consumo consciente, não tem só Laces e Cris Dias e a Veda, ele tem várias outras pequenas marcas de consumo consciente. Então a gente já vem construindo esse relacionamento dentro de um mundo mais sustentável, com mais busca, né, de um bem-estar na forma mais ampla da palavra, né, não só dentro das nossas unidades. E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer? Porque o nosso colaborador, nossa pessoa que atende, ela depende do processo de comissão também para ter o salário, né? Claro. Então, o que a gente pensou? Primeira coisa que a gente fez foi desenvolver, disponibilizar, na verdade, alguns tratamentos do Laces para que as pessoas pudessem cuidar delas mesmas em casa, até por uma coisa de que tinham muitas clientes em metade de tratamento e tudo mais, tinturas de Imagina, cabelo, né? nem falem. Enfim, para que a pessoa possa se sentir minimamente cuidada, né? É Uhum, uhum. desafiador, mas o que a gente conseguiu? Rapidamente a gente conseguiu fazer esses kits de tratamentos que a gente disponibilizou no e-commerce, além dos produtos e tudo mais. Então, que também geravam um caixa para a pessoa continuar consumindo, né, da parte financeira, e também uma questão de cuidado, né, de cuidado dessa pessoa em casa para ela poder comprar e manter o tratamento e tudo mais. Então, eu quero E, comentar aqui, desculpa, sim, Cris. Olha que interessante, né? O Laces, ele não só se preocupou em formar o relacionamento com o seu cliente externo, que precisava dele, que ela precisava continuar fazendo parte desse dia a dia, né? Como ela pensou no cliente interno dela, que são todos esses colaboradores precisando aí de uma verba a mais, de uma comissão. Então, é interessante, né? Porque os meus clientes, né? As pessoas, os empresários, acham que você tem um cliente, que é o cliente externo. Mas se você não cuida do seu cliente interno, esse cliente interno não faz com que seu cliente externo volte. Então, a gente tem dois cuidados, né? Ser empreendedor é uma coisa muito ampla. A gente tem que pensar em muita gente. Vamos lá, desculpa, te cortei só para fazer esse comentário. imagina. E uma coisa que eu ia falando dessa questão do ecossistema de beleza, a gente tem a nossa fábrica, que é uma fábrica certificada orgânica desde 2008, que produz os nossos cosméticos, né? E a gente tinha lá um registro de um álcool gel, que era um álcool gel mais dentro dessa linha mais natural, que a gente pôde rapidamente também produzir e disponibilizar para os nossos colaboradores a venda desse álcool gel.
Então, também foi um trabalho que o que a gente fez? A gente criou um código para cada um dos colaboradores, né? Que ele podia fazer as vendas por WhatsApp, podia fazer venda dos próprios produtos do Laces, do álcool gel, dos tratamentos, das tinturas, que ele podia falar com esse cliente, o cliente comprava o produto com o código dele e ele tinha uma renda para poder complementar o fixo, né, que ele tinha como que não ia ter a comissão no caso. Então legal, foi uma das coisas. Desculpa, legal Imagina. falar que eu andei conversando com a Samantha por alguns momentos, tal, alguns motivos, e ela fala, Cris, eu tô aqui louca, eu tô trabalhando naquele momento que estava todo mundo parado, né? A Samantha é sobrinha, uma das sobrinhas da Cris, né? Ela ali a 1000 por hora, trabalhando feito louca, exatamente porque eles estavam fazendo esses atendimentos personalizados para as clientes e tentando resolver a questão da cliente, né? Fazendo todo esse trabalho online. Eu achei muito incrível. Foi a primeira pessoa que eu falei, ela, não posso fechar, não posso fazer horário, os nossos horários não batiam, porque graças a Deus eu também estava a 1000, porque ela estava fazendo muito atendimento, muito legal. Eu acho que foi um reinventar, né? Na verdade, a gente essa questão de tecnologia, a gente não era, ainda não somos, mas eu digo assim, a gente não era perto do que a gente está fazendo hoje, a gente era zero. Né? Assim, a gente começou a fazer atendimento online, a gente começou a fazer as vendas através do nosso e-commerce, a gente começou a fazer os treinamentos online, que era algo que a gente só fazia presencial na nossa academia. Então, a gente começou a ocupar o tempo de forma positiva, né? Porque o que a gente pensou? A gente tem que estar unido, mentalmente unido, já que a gente não tem essa possibilidade de estar presente nem na vida do cliente, nem na vida do colaborador, como que a gente pode estar unido para que juntos a gente fosse mais forte, né? É o que a gente criou, a gente tem um Instagram fechado, que é o DHL Laces Aveda, que é um Instagram só do grupo Laces, onde a gente criou todos os dias, às 5 horas da tarde, a gente faz um encontro, que a gente faz uma oração, que a gente faz, às vezes chama alguém para falar, às vezes a gente está junto, 15 minutinhos, meia hora, depende de como transcorre, mas todo dia a gente está junto, falando, ouvindo, rezando, falando um texto. Por quê? Essa energia de grupo, ela é muito fundamental, né? Eu acho que é isso que nos mantém fortes. Então, foi algo que a gente fez também, que está sendo muito legal para a gente, porque é algo que nos mantém unidos, e aí cada um dá uma ideia, né? Então a gente já teve, né? Voltando lá, o que a gente fez a partir do dia 20 de março? A gente fez lançamento de novos produtos, no sentido de novos kits que não eram antigamente comercializados dentro do nosso e-commerce. A gente criou um sistema de comissionamento, onde o nosso colaborador pôde vender produtos, inclusive o álcool gel. Começamos a fornecer álcool gel também a gente começou a sair vendendo, né? Aí o Itamar, o pessoal de produto, vendendo a gente já vende hoje os produtos do Laces no Pão de Açúcar, em vários pontos de venda aí, além do Laces, né? Empório Santa Maria, vários lugares, que são atividades essenciais, então nesse momento estão abertos. A gente também disponibilizou o álcool gel, que no começo foi muito difícil para todo mundo conseguir, né? Foi um desafio produzir, porque começou a matéria-prima, estava caríssima, então era inviável fazer. Mas aí a gente batalhou, foi atrás e conseguimos. Então, assim, literalmente um dia de cada vez. Eu acho que esses 60 dias aí que a gente já está um pouco mais... Foram um ano. Nossa, foram muitas vidas vividas um dia de cada vez, assim, porque foi se reinventar, e é desafiador, gente, não tenha dúvida, porque às vezes a gente parece, não, mas vocês são uma empresa grande. Não, nós não somos grandes, temos muitas responsabilidades, sabe? Mas a gente pegou a gente num momento onde a gente estava descapitalizado, né? Então, claro, tinha acabado de abrir 2 lojas novas, né? Eu acompanhei, uma loucura, com certeza. Mas, Cris,
Eu queria. E daí vocês inovaram mais uma vez. Depois que vocês inovarem, primeiro vocês colocaram as pessoas para ficar online, né? Para fazer todo esse atendimento. Vocês vieram com álcool gel, e eu não sei se eu posso contar aqui, venderam para a Raia Drogasil e conseguiram, com isso, manter os. Porque, na verdade, gente, não é que eles venderam para a Raia Drogasil e ótimo, temos grana, não. Para pagar todos esses funcionários, como eu costumo falar aqui, para manter a empresa viva, porque neste momento o que a gente precisa pensar, né, além de tudo, é manter a nossa empresa viva, os nossos colaboradores bem, para quando a gente sair de tudo isso, a gente ter para onde voltar, porque se a gente não manter a empresa viva, né, não tem como. Então, vocês fizeram todo esse trabalho e agora vocês inovaram de novo. E esse papo eu ainda não tive. Para mim, tudo é muita novidade. Eu só fico lá curtindo no Instagram, mas eu não fiquei sabendo de nada dessa novidade aí. Manda ver. Não, a gente, bom, depois que nessa segunda leva aí, né, a gente não pôde abrir, né, porque o Dória ainda não liberou. A gente falou, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Aí surgiu a ideia, na verdade, um consultor nosso falou, gente, por que vocês não transformam? A gente tem, né, o Laces está localizado em endereços importantes em São Paulo. Aí a gente falou, gente, por que vocês não transformam numa atividade essencial, que é alimentação, né? A gente falou, gente, é verdade. A gente conhece, coincidentemente, né? O Itamar é super conectado aí com 1 milhão de pessoas. A gente fez ano passado a mentoria na Endeavor e a gente conheceu muita gente de alimentação. E aí a gente falou, gente, vamos fazer um trabalho e transformar 2 unidades, uma nos Jardins, que é a Veda, e a unidade de Moema, num mercadinho orgânico. Então, o que a gente fez? A gente rapidamente, sem investir muito também, porque a gente não tinha como transformar, né? Investir milhões aí numa transformação. Rapidamente, a gente transformou esses 2 endereços num mercado orgânico, onde a gente se comunicou com várias pessoas desse mercado orgânico. A Be Green, a Soli Alimentos, a Nacal, várias pessoas, amigos, pessoas que a gente conhecia, e propôs essa parceria, né? A gente transformou nossos espaços, a gente falou, gente, vocês estão vendendo aí, de repente, vocês querem mais um ponto de venda? Vamos juntar as forças e a gente divide o lucro, a gente põe lá, enfim, né? Justamente isso, mais do que ganhar dinheiro, na verdade, é muito ter um trabalho coletivo, colaborativo, né? De uma economia colaborativa, que eu acho que é o novo momento que a gente vai viver, assim, das portas abertas. Uma tendência. A gente colaborar, né? Se unir e colaborar. Porque senão a gente não vai sobreviver, não vai ser fácil. Com certeza, não está sendo fácil e com certeza quando abrir também não vai ser fácil. Então a gente precisa se reinventar, né? Então a gente juntou aí essas pessoas e assim, entre o ponto zero que a gente teve a ideia e aí a gente abriu a primeira, o que foi ali na Doc Lobo, 10 dias. Então foi um tempo recorde, assim, de juntar todo mundo. Super rápido. O mobiliário a gente pegou também de um fornecedor nosso, que ele normalmente a gente compra muitos móveis dele para as nossas unidades. Ele tinha alguns balcões lá, rústicos, a gente fez como se fosse uma mercearia, né? E tem alimentos, a gente falou assim, vamos continuar cuidando das pessoas de uma outra forma, através dos alimentos, né? E foi um sucesso, assim, tá sendo, graças a Deus. Claro que o retorno financeiro ainda não veio, mas isso é um detalhe, isso vai acontecer. E é uma outra forma de você movimentar e inspirar as pessoas para fazer algo diferente. Eu acho que isso é o principal, assim, né? É como você mesma falou, não deixar isso adormecer, né? Então isso deu uma reenergização aí no time, na energia, na motivação, de desafio de conseguir fornecedor. Não tenho ovo agora, quem que pode... Sabe, tipo, foi, nossa, uma loucura, todo mundo ajudando. Inclusive a gente tem um grupo de influenciadoras que fazem parte
do satélite de comunicação, todas elas super indicando amigos, pessoas que conhecem, que gostariam de estar lá, enfim, foi muito legal e está muito bonito, porque assim, são alimentos que fazem bem para a saúde das pessoas, porque são alimentos, não é tudo orgânico, né? Tem naturais, tem orgânicos, tem vinho, tem, enfim, é um pouco de como se fosse um empório, Uhum, uhum. né, de alimentos que você vai lá, tem mel, tem várias coisas bacanas para você também poder. Agora tá todo mundo voltado muito nessa coisa do cozinhar, né, em casa. Eu tô me descobrindo, tô amando fazer um monte de pratos aí. Acho que todo mundo, né? O que Todo está mundo. bombando são as receitas, né? São E as todo mundo receitas. pensando. Eu acho que engraçado que a gente, por estar em casa e por poder comer melhor, você está pensando exatamente, já que você que está fazendo, que a comida é para você, e você fazer uma coisa mais orgânica, mais natural, que Sim, faça bem, pensando na saúde, né? é, Mudou um pouco isso. é. Então foi esse novo momento. A gente está com as 2 unidades abertas, sem fazer cabelo, porque não pode, só com os alimentos, né, naturais e tal. Claro, tem os produtos do leite, os produtos de Aveda também, para quem quiser, né, adquirir. E assim, não paramos, né? Isso que é o principal, assim, apesar de não estar atendendo o cliente, a gente de alguma outra forma está servindo as pessoas, né? Que é a nossa grande missão, né? A gente fala aqui no Laces, o que vocês gostam de fazer é cuidar, é servir, é ser, colocar essa nossa vida em detrimento do outro, né? Cuidando das pessoas. Então, Lindo. acho que é um pouco disso. Lindo. E me conta uma coisa, vocês já estão pensando lá na frente, vocês pretendem, porque se Deus quiser, a gente vai abrir em algum momento, né? Vocês Uhum. pretendem manter essas lojas neste formato? Vocês já pensaram alguma coisa a respeito? Assim, a gente tem os nossos planos, né, diferente no passado, né, que a gente estava com planos de abrir, enfim, mais 2 unidades esse ano, enfim, a gente tinha muitos planos, né, muitos planos mesmo. Acho que agora é um momento de repensar, né? Mas os nossos planos estão sendo semanais, né? Nesse momento. O que a gente tem pensado é deixar, eu acho que assim, vai ser muito, eu acho que daqui para frente uma coisa muito coletiva e colaborativa realmente. Então a gente tem pensado em deixar sim os mercados funcionando na frente dos espaços, porque eu acho que as pessoas elas vão repensar muito sair de casa. Eu acho que as pessoas vão ter que ter muito motivo para sair de casa, não que o nosso cuidado do cabelo, né? Eu acho que é super importante, mas eu acho que se ela puder resolver várias coisas num único espaço, um espaço seguro, Concordo. vai preferir, né? Num Uhum, lugar que tem concordo. controle. Então a gente está trabalhando muito essa higienização, treinamento da equipe. Semana passada a gente fez todo um processo de biossegurança dentro das normas da OMS, de treinamento da equipe, de limpeza do ambiente, de EPI, de material que a gente vai ter que usar, que vai ser uma loucura. Mas, enfim, né, preparando Mas nossos olha que espaços. ponto interessante. Eu ando ouvindo muita gente, né, que fazer agora. Eu falo exatamente isso. Prepara a sua equipe para a reabertura, né? Sim, Trabalha toda essa questão da segurança, de como tem que ser, já entende a necessidade, o que é que a sua cliente vai precisar quando voltar, como é que ela vai estar se sentindo, né? Eu sim. mesma, eu adorei ficar em casa. Sabe que eu sou aquela pessoa que fica na rua o dia inteiro, feito louca, né? Eu tô achando delícia esse negócio, gente. Não que eu acho que isso tá É, bom, não tá bom, quero todos os meus clientes abertos e tudo mais. Não é isso. Mas é uma questão que você começou a criar novos hábitos. Você está sim, cozinhando para você está em casa, você não tem mais aquela loucura de trânsito. Então, para você sair de casa e retomar a sua vida, eu saí, a única vez que eu saí outro dia para ir no supermercado, eu bati o carro, não sei nem dirigir mais. nossa, Né? Então, quer dizer, as pessoas estão mais lentas, talvez, numa outra verdade. pegada. Então, vai mudar as Uhum. coisas. Por que não você pegar e se preparar já para esse novo normal, que eu costumo falar, né? Para esse novo mundo. Nós, como pessoa, mudamos. Talvez a Sim, gente volte ao normal, todo mundo está falando que o brasileiro é muito resiliente, vai voltar ao normal muito rápido, mas pelo menos no começo a gente ainda não vai estar normal. sim.
Não, acho que tem que se preparar, porque assim, primeiro que é muito sério, né, isso que a gente está passando. Não é por nada que a gente está em casa, que a gente teve que ficar todo esse tempo. É muito sério, esse vírus é muito, muito devastador, né? Então tem que tomar cuidado mesmo. E o salão é um lugar onde a gente está muito exposto, né? Então a gente precisa cuidar, precisa ter todo o cuidado com a máscara, com a higienização do lugar, com a higienização da roupa do colaborador a hora que ele chega, né? A roupa da cliente, o sapato, os utensílios. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? É chato. Sem dúvida. Eu falo assim, gente, o dia que a gente foi gravar o nosso, que a gente teve o treinamento e depois a gente gravou um vídeo para treinamento dos colaboradores, nossa senhora, eu me senti um robô, assim, parece que eu tenho um braço curto, assim, porque não cortar cabelo com luva, com máscara, com tudo aquilo, meu Deus do céu, é desafiador demais. Mas esse é um novo recomeço, né? Esse novo normal, né? Então vamos lá. Exato. Então foi isso. A gente está preparando, né, os ambientes e provavelmente vai ficar o mercado na frente dessas duas unidades, porque eu acho que é um novo momento. Acho que a gente tem que repensar, né? A gente é muito cuidadoso com a nossa marca, né? A gente é muito cuidadoso. E foi um grande desafio pensar nisso. Ai, meu Deus, abrir um mercado, né? Tipo, mas assim, a gente pensou, gente, é um mercado onde vai levar saúde para as pessoas, né? Não, ele tem o mesmo propósito. O mercado conversa com vocês, né? Eu comentei com uma pessoa e a pessoa falou, mas tem tudo a ver realmente. Não é que mudou, por incrível que pareça, apesar de não ser o que vocês fazem, entrega a mesma coisa. Quando você fala de proposta de valor, é a mesma. Né? Você está entregando a mesma coisa, porque as pessoas confundem um pouco, né? O que o cliente compra de você? Cabelo, técnica, apesar de você ter essa pegada natural, diferente, mas as pessoas vendem, né? O que você entrega é outra coisa. E quando você está entregando, é outra coisa, é felicidade, é cuidado, é amizade, né? Tudo isso. E quando você pivotou o seu negócio para um outro lado, tanto para o álcool em gel, quanto para a questão da alimentação, né? Você não mudou de proposta de valor, não, né, Cris? Você continuou dentro da mesma coisa. Então casa. Não há uma coisa, o cliente pensando, o que ele é agora? É isso? É aquilo? Não. Continua igual. Estou cuidando de você igual. Esse momento pede um cuidado diferente, mas eu estou fazendo da mesma forma, dentro da mesma proposta de valor. Isso é incrível, né? E isso só é possível, vou comentar aqui, não é sorte. Isso é possível porque foi uma construção ao longo do tempo que fez com que vocês se entendessem tão bem, a proposta de valor, quem é o cliente, o que ele espera de vocês, que vocês conseguiram casar outras coisas. Sim. Cris, mas se eu não tenho isso, eu não consigo inovar? Não, você consegue. É só você revisitar o seu negócio, olhar a sua paixão, entender o que o seu cliente espera de você, como é que você conversa com ele e nessa mesma linguagem você inovar, né? É possível para qualquer um, não é só para eles. Para qualquer um. Com certeza. Para qualquer um. E realmente se perguntar, né? Eu acho que nesse momento que a gente ainda tem aí um final de quarentena, é se revisitar, né? Se reperguntar a sua empresa e você fazem falta para o mundo, né? O que eu posso fazer de diferente ou que tem mais a ver com aquilo que eu acredito, né? Eu acho que isso tem muito valor, né? Eu acho que a gente está eu acredito, apesar de muita gente falar que não vai mudar nada, depois o mundo vai... Eu acho que muitas pessoas vão ter a possibilidade de mudar, né? E você pode ser uma delas. Então, repense isso. Eu acho que vai fazer bem para você, né? Você ter esse olhar diferenciado, esse olhar do que tem a ver com você, né? Eu acho que com certeza você vai acordar muito mais feliz para ir trabalhar, fazendo o que você vai fazer, se você estiver conectado com o que você veio fazer no mundo. Então, muito bom. Fica aí. Lizinha, eu vou te cortar e vou deixar você dizer tchau, porque a gente tem mais 2 minutos. Eu quero agradecer a você primeiro e vou deixar você com a última palavra, tá? Agradecer, Cris, muito obrigada. Todas as quintas-feiras, agora às 11 horas, a gente vai receber alguém aqui no meu Insta para inspirar as pessoas, assim como você fez. E eu quero agradecer muito por você investir seu tempo aqui com a gente. Você tem ainda 1 minutinho aí. Muito obrigada. Obrigada a você, é um prazer poder falar um pouquinho do que a gente é sempre muito inspirador,
né? Eu acho que assim, muitas vezes as pessoas conhecem o Laces muito através, né, das mídias, mas uma das coisas, o Laces tem muito valor por trás daquilo, né, que a gente às vezes mostra, né? Eu acho que até uma das coisas que a gente tem que melhorar é muito mostrar essa proposta de valor que a gente tem, que quem conhece, assim como você que conhece a fundo, né, a nossa empresa sabe o quanto de valor existe atrás, né, de tudo aquilo que a gente faz. Então, eu quero só agradecer porque é muito maravilhoso poder estar falando um pouquinho dessa história, que é maravilhosa, e dessa proposta de valor que a gente tem, que nesse momento foi muito importante para a gente continuar o nosso caminho. Isso aí. Tá acabando. Cris, Beijo. obrigada. Desculpa que eu não Obrigada a consegui abrir todos. para as perguntas, mas a história dela é tão incrível, não dava para abrir. Tchau, Obrigada, gente. viu? Obrigada a todo Obrigada. mundo. Até Beijo a mais, todos. Cris. Tchau. Beijo. Tchau.